Amém? Descansarei, pois eu sei que Tu és, meu Deus. Vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica em classe, lição de número 9. Se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 18. Mateus 6, 5 ao 18. Amém? Vamos ver então. 5. E quando orares, eu leio primeiro, depois consecutivamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das suas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que em Deus está oculto, e teu Pai, que em Deus está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos ordeis por eles, pois o nosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoarás as vossas ofensas. Se porém perdoares, Não vos sereis conquistados como os hipócritas, porque eles seguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, Para não pareceres aos homens que jejuam, mas assim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Vamos estar chamando a nossa professora de hoje, a senhora Thalita, pedindo para o Senhor que Ele está iluminando, Ele está ajudando a entender, compreender o que Ele tem a nos ensinar hoje. Amém? Oremos, Senhor, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, já te adoramos, Senhor, ó Pai, já te entregamos nosso louvor, Senhor, ó Pai, nossa oferta a Ti, Senhor. Agora, Senhor, Pai, te peço, fala conosco, Senhor, usa a Tua serva, Senhor, Pai, como já tem falado ao seu coração, que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, Senhor, Pai, que nosso coração possa estar aberto para receber e para colocar em prática o que nós vamos aprender hoje, é o que te peço e te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Às vezes a gente fica tão mecanizado que quando o irmão disse amém na leitura, a gente achou que tinha acabado, né? Mas amém. Amém. Vocês estão de pé? Então vamos aproveitar, vamos ler aqui o nosso texto áureo. Ok? Vamos lá então, textual? Disse o Espírito Santo, o que ele disse? apartai da caverna e a obra, pois ele chamado. Então, jejuando e orando, pomos sobre eles as mãos, os despediram. E a verdade prática diz, a oração. Isso é uma verdade. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós disciplinamos no jejum, mais sensíveis nós vamos ficar à voz de Deus, à voz do Espírito Santo na nossa vida, né? Teremos a direção certa pela sensibilidade que é adquirida na oração e no jejum. Sente-se, fique à vontade e vamos estudar aqui a palavra do Senhor na lição número 9. Eu ainda confirmei que pastor, é a lição número 9 mesmo, né?
Fiquei ausente 2 sábados e fiquei perdida na sequência aqui, mas estudei a lição certa então. Gente, vamos quebrar o gelo um pouquinho? A gente sobe várias vezes aqui, mas não sei o que acontece, a gente fica meio nervosa, não sei se... né? Mas vamos lá. Mas é bom, gente, é bom. O dia que a gente estiver seguro, é complicado, porque a gente tem que depender de Deus, gente. Os irmãos aí, os diáconos, já vai preparando para mim, pro final da lição, um papelzinho para cada irmão aqui. De crianças de 6 anos de idade para cima pode participar. Dá um papelzinho para cada um. Ok? Nós vamos usar no final do culto. Ou durante o estudo aqui mesmo, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão escrever nesse papel, vocês vão colocar nome, tá? Se quiser trocar sua letra, porque às vezes a gente conhece a letra do outro. Não precisa colocar nome, você vai apenas colocar algo que você deseja. Um pedido só. Pensa o que você mais deseja, o que você pediria para Deus essa noite, né? Ou o que você vem pedindo para Deus. Pense em algo aí que você tem pedido, que você deseja, tá? As crianças também, ajuda aí o seu filho a pensar em algo que ele quer pedir para Deus, tá? Crianças de 6 anos para cima pode participar, tá bom? E deixa escrito aí, não coloca nome, não é necessário, porque às vezes a gente fica assim, mas ele não vai saber, né? Não precisa então, tá? Só põe aí o que você deseja. Peça para Deus hoje, tá bom? E depois você vai dobrar esse papelzinho bem pequenininho e guarda ele aí, tá bom? Guarde ele. Tá? Não precisa escrever agora, pode ir pensando, até o final do estudo você vai pensar. Não precisa ser agora para escrever, tá bom? Mas vamos lá então. Eu vou pedir mais um favor, antes da gente entrar na nossa introdução. Tem caneta aí? Tudo bem? Antes de entrar na introdução, vai dar tempo, vamos lá. Eu esqueci a minha sacola, que está aí debaixo do banco, é uma sacola branca. É um pouco pesada, foi de propósito que eu não trouxe, porque está muito pesada. Mas deixa eu peço para alguém depois. Isso, já está curiando aí, né? Obrigada, Deus abençoe. Gente, não está na lição, mas eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui que eu acho que vai combinar com o que nós vamos falar hoje, que é sobre a oração. Inclusive nós estamos num lugar que é chamado casa de oração. O próprio Jesus falou que a minha casa será chamada casa de oração. Então esse lugar aqui, toda oração que for feita aqui neste lugar, Deus ele não está indiferente, tá bom? E eu vou chamar algumas pessoas aqui, não fica com vergonha, não se intimide, não vai ser nada assim que não dê para fazer, tá bom? Eu vou chamar individualmente e as pessoas que eu chamar aqui, eu estou aqui tive uma ideia essa tarde, eu estava com umas batatas ali, não sabia o que fazer com elas, aí eu me tive uma ideia. Vamos lá, eu vou chamar algumas pessoas aqui e quem eu chamar aqui você vai me pedir essas batatas. Peça para mim essas batatas, mas implora, com educação, tá? Peça com educação. Implore que você quer esse saco de batata, tá bom? É fácil, não é difícil, tá bom? Então vamos lá então. Deixa eu ver quem eu chamo aqui primeiro. Vem aqui. Vamos ver. Por que todo mundo olha pra baixo, gente? Não precisa disso, não. Vem, Karina, você que tá fixando meus olhos aqui. Vem aqui, ou você ou seu marido. Vai lá, um dos dois. Então vem a esposa. Isso da batata. Você fala assim, me peça um saco de batata. Você quer muito um saco de batata. Thalita, por favor, precisa do saco de batata. Eu quero um saco de batata. Eu quero usar maionese. Uma cabeçada, teu marido, Thalita, com a batata embaixo. Eu quero que a mãe me dê essa batata. Entendeu como que é? Fez muito bem. Parabéns, Fernanda. Vamos lá, deixa eu ver aqui.
Mari, vem aqui. Olha aqui, vai. Me peça. Fala espanhol. Você está desejando um saco de batata. Fala espanhol mesmo. Thalita, por favor. Será que eu posso? Eu preciso de batata. Será que eu posso ganhar um pacote de batata? Espanhol, Edu. Fala espanhol. Só me peça, vai. Me peça. Mas aí eu sei que você tá nada, né? Oi? Eu sei que você tá nada, ou eu sou... Não, só me peça. Só então, Fala em espanhol mesmo. Thalita, por favor, será que você pode dar um saco de batata para mim, por favor? Eu estou precisando muito. Preciso para minha família. Já estou comovida. Preciso para minha família. Leva seu saco de batata. Opa, hoje vai ter comida. Vem aqui, vem Priscila, vem cá. Vem aqui. Vou chamar a mãe dos meus alunos aqui. Eu preciso de 2 sacos de batata. Eu tô precisando tanto de um saco de batata, Thalita, né? Preciso fazer um almoço amanhã pra minha família, né? Preciso também, eu gostaria também de abençoar meu vizinho, né? Que ele é japonês, eu acho que ele nunca comeu uma maionese no Brasil, né? Eu gostaria muito de um saco de batata. Olha, a intenção do seu coração é muito boa. Mas eu não vou te dar agora não. Tá bom? Pode ser? Eu não vou te dar agora não, tá bom? Lígia, vem aqui. Me pega um saco de batata. Vamos ver se você me convence. Thalita, por favor, eu preciso muito de um saco de batata. Preciso alimentar o meu filho. Te peço. Eu entendi o seu pedido, entendi. Sei que você tem um filho, mas depois eu te dou. Agora não. Irmão Marcos, vem aqui, para de disfarçar. Tá disfarçando. Ele consegue, hein? Me peça um saco de batata. Ô, irmã Thalita, eu preciso de um saco de batata. Tá tanta vontade de começar a batata. O que eu posso fazer? Você dá essa batatinha. Manuela, vem me pedir um saco de batata. É Manu, vem me pedir um saco de batata. Emanuele. Ai, gente, é que eu tenho uma Manuela lá na escola. Emanuele. Tudo Manu, pronto. Me pega um saco de batata, Manu. Me implore, fala que você quer muito, você precisa muito. Oi, tia Thalita. Eu preciso muito de um saco de batata para eu comer. Sim. Eu tô tão desnutrido. Gente, é o pedido de uma criança, gente. Mas olha, eu não vou te dar agora não, tá bom? Tudo bem? Não vai ser agora não. Dá até um aperto no coração, né? Deixa eu ver aqui. Última pessoa, hein? Deixa eu ver se tá certo aqui na minha conta. Eu liguei pra 3, né? Liguei pra 3. A última, tá, gente? Vamos lá. Sara, vem aqui. Vem, pega um saco de batata. É o teu desejo. Você tem um sonho de ter um saco de batata. Preciso muito de um saco de batata. Eu tô há semanas com vontade de
nós entendermos algo. Eu gosto muito de trabalhar com dinâmica assim, porque isso vai gravar na nossa mente uma verdade nessa noite, que a oração é assim. Muitas vezes você está pedindo algo para o Senhor, né? Eu não sei quantos já escreveram aí o que você quer, mas pode pensar até o final, tá bom? Muitas vezes a gente está pedindo algo, a gente pede algo para o Senhor, e as respostas de Deus às vezes é assim: toma, sim, pode pegar, tá aqui. Às vezes é espera, tá bom? Depois. E muitas vezes o mais doloroso é receber um não, tá? Eu não disse não para aquelas 3. Eu disse, depois eu te dou, tá? Não é agora, ou seja, eu espero, tá bom? Eu espero. Mas isso é para nós entendermos. Muitas vezes nós nos perguntamos, por que Deus não me responde? Por que Deus não me dá o que eu estou pedindo há tanto tempo? E a gente se questiona. E a gente pensa, será que vale a pena orar mesmo? Já parou para pensar, será que vale a pena orar? Há quanto tempo você tem desejado algo, colocado diante de Deus e ainda não foi atendido? Mas nós temos que entender que Deus, Ele conhece lá na frente. A gente só está vendo agora, tá? Deus, Ele conhece a sua vida. Ele sabe se você está preparado ou não para receber aquilo que você tem colocado diante dele. E o que Deus tem para nós é sempre melhor. Às vezes, se Ele te der isso agora, isso pode te destruir. Você, de repente, não vai saber usar, né? Mas lá na frente, Deus vai saber que você já está preparado para receber, né? Então, toda vez que você colocar algo diante de Deus, quando você orar ao Senhor, apresentando as suas súplicas, né? Esteja preparado para ouvir um sim, mas é fácil. Esteja preparado também para ouvir um espera um pouquinho. Esteja preparado também para ouvir um não. Talvez esse não te deixe muito chateado na hora, mas lá na frente você vai lembrar desse não e vai te trazer muita alegria, né? Amém até aqui? Vamos para a nossa introdução. Fiz a introdução da introdução. Vamos lá. Nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não está indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Então, Deus, Ele tem ouvido sim suas orações. Ele está atento, ok? Não é em vão. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Pois estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte, né? E talvez seja a pergunta de alguns aqui, mas como que eu tenho que orar? O que é oração? Né? E nós vamos ver que a oração é algo simples. A oração não é algo assim complexo, difícil, né, da gente fazer. Quantos conversam aqui com as pessoas? Quantos conversam? Todo mundo aqui conversa, né? Dialoga com um, com o outro. Isso é oração. A oração é você conversar com o seu Criador. A oração é você dialogar com aquele que te criou. Oração é um diálogo com o Pai. Ponto 1. A natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o que então? O diálogo da alma com Deus. É a tua alma ali, né? O teu espírito, né? O teu espírito ligado com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas. Então aí nós temos a confissão, a adoração, temos a comunhão, a ação de graças, né? E temos os exemplos bíblicos aqui. Então, o que tem numa oração? Né? Numa oração nós temos a adoração ao Senhor. Eu posso fazer uma oração só adorando ao Senhor, né? Já viu? E na Bíblia a gente tem vários modelos de oração, só de adoração. Né? É aquela oração que você entra diante da presença do Senhor e não pede nada, você só adora. Mas tem aquela oração que é uma oração só de confissão, de arrependimento. Temos muitos desses exemplos também na história do povo de Israel. As orações de confissão,
As ações de graças também, aquela oração só de agradecimento. Tua alma alegre, satisfeita com o Senhor. Você só entra diante da presença do Senhor para agradecer. Agora também tem aquela oração que você coloca tudo isso. Na tua oração você começa adorando, você confessa os seus pecados, você agradece, você suplica, que também tem as petições. Uma oração pode sim ter petições, mas nós temos que nunca achar que a oração é só eu pedir, sabe? É até algo assim, meio sem nexo, né? Você só procurar uma pessoa quando você quer pedir algo, né? Não é? Você conhece alguém? E às vezes procura só você só quando está precisando de alguma coisa? Tipo assim, não quer um relacionamento com você, né? É aquela pessoa que ela não faz questão da sua amizade, não quer um relacionamento com você, mas quando precisa de alguma coisa, vai te procurar, né? Então, a oração não é isso. Quantos que só vão a Deus quando está precisando de alguma coisa? Mas relacionamento com o Senhor, não. Adorar ao Senhor, não. Confessar meu pecado, não. Eu só quero Deus quando eu estiver precisando de alguma coisa. Quando eu conseguir, pronto. Então eu não tenho compromisso de ter um relacionamento com Deus. A oração, ela é um diálogo, ela é um relacionamento com o Senhor, né? Porque relacionamento, gente, tem que ter diálogo. É impossível, né, um relacionamento sem diálogo. Isso. Quando não tem diálogo, então não tem relacionamento. Numa família que não tem diálogo, não tem relacionamento. Num casal que não tem diálogo, não tem relacionamento. Num filho, numa filha que não conversa com os pais, então não tem relacionamento. É impossível eu me relacionar com alguém sem dialogar. E a oração é isso, gente, é diálogo. E diálogo fala de relacionamento. Então a oração nada mais é do que você se relacionar com o seu Criador. Amém? Amém. Vamos lá. Pelo exposto, em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é busca da glorificação do Pai. Mas também devemos pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido, como Daniel e a mulher Ciro Fenícia fizeram, né? Isso aqui tudo eu acabei de falar, né? O que contém aí numa oração. Antes de eu continuar esse parágrafo aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. Pergunta número 1, vai lá. Lá da lição mesmo, tá? Revisando o conteúdo. Eu vou perguntar no meio da lição, aí a gente ganha tempo. Vamos lá, segunda lição, o que é oração? Acabamos de ver. O que é oração? É um diálogo, tá? Um relacionamento com Deus. Amém? Já põe um certo aí se você acertou sua resposta. Se você não teve tempo ou não quis fazer, escreve agora, tá bom? Põe agora aí e já põe um check que tá certo. É um diálogo com Deus. Ficou clara essa parte, né? Agora olha aqui, ó. A resposta de Deus para quê? Para quem o busca incessantemente. Conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer, finalmente podemos ainda pontuar o quê? A oração intercessória, que eu vou falar mais dela no final, como exemplo de Samuel, bem como da igreja primitiva. Então, tem resposta de Deus para quem busca insistentemente. Você vê aqui o povo me implorando, o povo não sabe batata, né? Eu me comovi, gente. Meu Deus, sabe batata. Né? Mas, assim, só que às vezes Deus vai dizer, espera um pouquinho, né? Mas não desista, tá? Não desista, continua pedindo pelo seu saco de batata, né? E nós temos que ser perseverantes na oração. É como eu falei aqui, nós aprendemos nessa dinâmica que vale a pena eu perseverar na oração. Às vezes a gente acha que é em vão. Deus não está me ouvindo. Gente, é impossível. Deus é Deus. Né? Como que Deus não vai ouvir? Lógico que Ele ouve. Né? Mas Ele sabe o tempo de abençoar cada um. Um tempo certo, tá bom? Número 2 do 1. Como os homens de Deus viam a oração? Vamos lá. A Bíblia nos incentiva a orar, porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual. Gente, a oração ela é um recurso que você tem, né? E a Bíblia ela incentiva muito a gente a orar.
Porque tem poder a oração. Quantos já não foram abençoados aqui pelo poder da oração? Quantos? Todos. Né? Todos aqui já oraram, pediram oração, intercessão e foram abençoados. Todo mundo aqui tem uma história para contar. Um testemunho para dizer, comprovando o poder que a oração tem. Né? Vamos lá. No Antigo, logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. Você precisa dormir? Você precisa se alimentar? Fica sem dormir. Fica sem se alimentar. Fica sem respirar. Assim como você não consegue ficar sem o ar, assim como você não consegue ficar sem o seu sono, sem a tua alimentação, é impossível um crente, um cristão ficar vivo espiritualmente se não tiver oração na vida dele. Né? Quantos crentes estão morrendo? Porque se você não se alimenta, você não dorme, se você não tem o ar, uma hora vai morrer. Não é verdade? Vai morrer. E assim é a vida espiritual. Se o crente ele não ora, ele vai morrendo aos poucos, espiritualmente, até perder todo o gosto pelas coisas de Deus. Por quê? A oração é o quê? Diálogo, relacionamento. Se eu não tenho relacionamento com o autor da vida, como que eu vou ter vida? É impossível ter vida se eu não me relaciono com aquele que dá a vida. Amém? Então vamos lá, a maneira de orar. E como que eu devo orar? A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Diz assim, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por isso não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Os discípulos foram muito sinceros, né? Porque Jesus, ele ensinava, ele mostrava que a vida dele era uma vida de oração. Gente, Jesus é Deus. Mas ele, como homem na terra, ele reconhecia essa dependência do Pai. Ele sendo Deus, gente. Mas na carne, ele sentia a necessidade de orar, de estar em comunhão com o Pai. E os discípulos com certeza viam isso em Jesus. E aí eles perguntam: Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a ter essa vida que o Senhor tem, né, de comunhão. Como que é isso? Como que é essa comunhão com Deus? Nos ensina. Aí Jesus, ele ensina aos discípulos, né? E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Então tá, vamos lá, vamos ver alguns pontos aqui, 6 pontos, aqui dentro do ponto 3, a maneira que nós devemos orar. Primeira pergunta que eu faço é: a quem a oração deve ser dirigida? Simples, né? A quem? A Deus, tá bom? Então, primeira pergunta já está respondida. A Deus, em nome de quem? Isso é muito importante, gente. Jesus, ele é o nosso intercessor. Ele que nos liga, né? Ele que faz a ligação com o Pai. Quando nós cremos em Jesus Cristo, pronto, temos a ponte, tá? Então, sempre que você for orar, ore em nome de Jesus, ok? Está aqui diante do Senhor, está aqui, Pai, diante de Ti, minhas orações, minhas súplicas, meus pedidos, e é em nome de Jesus, do Teu Filho Jesus, que eu estou orando. Amém. Tá? B, a postura do corpo na oração. E aí, como que eu tenho que orar? Sentado, ajoelhado, de pé, em pé. E aí, tem uma maneira certa de orar? Assim, uma postura. Como que tem que ser a postura? Vamos lá. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diferentes de orar. Se nós formos ver na Bíblia, nós vamos ter alguns exemplos da postura que alguns homens estavam.
quando estavam orando. Por exemplo, nós temos aí exemplo de orar em pé, né? Oramos em pé. Podemos orar deitado, né? Podemos orar deitado, né? Não vai orar cansado, você vai dormir, tá? Já está deitado numa posição tranquila, né? Prostrado. Nós não oramos prostrado aqui diante de Deus. No começo, nós nos ajoelhamos. O prostrar-se, gente, ele é um gesto de reverência, sabendo que nós vamos nos apresentar diante de um rei, do Criador do universo. Ele não merece essa reverência? Né? Então, esse prostrar, para que prostrar? Para que se ajoelhar? Eu vou sentado mesmo. Tudo bem, Deus ouve também, sentado, né? Mas assim, é você reconhecendo diante de quem você está. Tá bom? E assentado também, andando, joelhos, mãos estendidas. Gente, não tem uma exigência certa. Não, é só prostrado que o Senhor ouve. Não. Você pode orar, né, na postura que você tiver, porque você vai estar trabalhando lá, no seu trabalho. Você não vai ali se ajoelhar e as peças vão indo embora, né? Não dá, gente. Mas ali trabalhando, em pé mesmo, você pode estar orando. E Deus, Ele está ali ouvindo também essa oração. Uma pessoa que está num leito de hospital, deitado, não consegue se levantar. Se ela orar, será que Deus não ouve? Não ouve. Então não tem uma postura, né, certa. Agora, à medida do possível, se a gente pode, a gente se prostra então, diante daquele, né, que merece essa honra, né? E o horário da oração? Que horas que eu devo orar? De manhã, à tarde, à noite? Que horas que eu tenho que orar, gente? Qual o melhor horário para orar? Aí é de cada um, né? Isso é pessoal. Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico. E bom, tá? É muito bom você separar aquele tempinho das suas 24 horas para Deus, tá? O dízimo do tempo, né? Mas a Bíblia também diz que devemos orar quando? Sempre. Tá bom? Então, no horário da oração, a todo momento. A todo momento você tem que estar orando. Tá? Mas quando a gente tem esse conceito do que é oração, que a gente acabou de ver que é diálogo, fica fácil orar a todo momento. Porque a todo momento você está conectado. A oração é uma conexão com Deus. Então, a todo momento você está conectado, ligado com o seu Criador. Então, sempre, ore sempre. Tudo, gente, ou seja, até as coisas mais simples que você for fazer. Ore. Né? Vai perguntando ao Senhor, na direção aqui, me ajuda. Né? Vai orando, tá bom? E o lugar da oração? Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento ou em outro lugar solitário. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. Então, em todo lugar você pode orar, tá? Este lugar é um local de oração? Sim, a tua casa também. Tá sim, no seu carro, na sua bicicleta, onde você estiver, é um lugar que você pode orar. O decoro na oração. O que é esse decoro? Na letra E. O decoro diz respeito ao que? A sinceridade, decência e reverência. Então, aquilo que nós falamos. Nós vamos falar com Deus, Criador. Né? E, claro, né, a gente pode ter essa relação de papai, meu pai, né, de amigo. Mas também nós temos que ter a reverência sabendo também que, além dele ser nosso papai, nosso amigo, ele é rei do universo, Criador. Então esse decoro, né, entra então a decência, a reverência e também algo muito importante, que provavelmente foi falado na aula passada, sobre a sinceridade, a honestidade nas suas palavras, tá bom? Tudo que nós vamos fazer como cristão tem que ser de forma honesta, com sinceridade. O nosso culto tem que ser sincero. Quando nós vamos orar, tem que haver sinceridade, gente. Sinceridade nas nossas orações. Letra F, o estado do coração na oração. E o meu coração? Como que tem que estar meu coração quando eu vou orar? Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. É muito mais fácil, gente. Aquele coração que está cheio da palavra de Deus,
e transformado pela obra do Espírito Santo, é muito mais fácil uma oração desse coração ser atendida e respondida. Por quê? A palavra do Senhor fala que tudo que pedirem segundo a vontade de Deus, tá? Vai ser concedido. E como que nós vamos pedir algo segundo a vontade de Deus? Como que a gente ora segundo a vontade de Deus? Isso é, como se diz, é algo assim natural. Se o teu coração está cheio da palavra, está transformado, o que você vai orar? Você vai orar a vontade de Deus, né? Então tudo isso assim ocorre naturalmente. E essas orações vão ser ouvidas. Vamos lá. O resumo aqui do primeiro tópico é: na oração devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito das nossas dificuldades. Eu pergunto para vocês sobre esse ponto 2 aqui. A segunda pergunta da lição: por que a Bíblia nos incentiva a orar? Por que eu tenho que orar? É um recurso que a gente tem, que tem o quê? Tem poder. Você crê no poder da oração? Você acredita mesmo que quando você ora, como diz Tiago, que diz que a oração do justo surte muito seus efeitos, né? Tem efeito, tem poder. Tá bom? Respondeu aí? Mas aí o certo. A oração que Jesus ensinou, ponto 2. Jesus não condenou a oração em público, né? Porque nós lemos aqui, né? Não seja como os hipócritas, né? Que eles oram em pé, mas cadê? A gente acabou de falar que não pode orar em pé. Mas Jesus não condenou a oração em público. No texto bíblico, em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que pelo aspecto bíblico ela é aceitável e recomendada, tá bom? O que Jesus condena é o quê? Aquela oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, que era o que estava acontecendo na leitura que nós fizemos, né? Os hipócritas, eles queriam se aparecer. Aqui, ó, espírito de ostentação, cuja intenção de quem está orando é o quê? Ser visto, ser louvado pelos homens, que é o que os hipócritas estavam buscando. Os hipócritas que Jesus batia de frente com eles queriam ser reconhecidos como espirituais, como os modelos, né? Eles queriam ser louvados, queriam ser honrados, era isso que eles buscavam. Era essa atitude que Jesus estava condenando, não o fato de orar em público e em pé, né? A gente faz oração aqui em público, em pé. Muitas vezes uma pessoa aqui dirigindo a oração, né, é aceitável. Mas a intenção, Deus ele olha, a intenção do coração. Se é uma intenção de exibição, de querer se aparecer, de mostrar que tem palavras bonitas, Deus sabe, né? Mas a oração aqui em pública é aceitável. Vamos lá, um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si e age com humildade. Simples, né? 2. Jesus quer que sejamos discretos. As expressões entra no teu aposento e fechando a tua porta não significam que devemos ter um quarto só para oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo de nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Contudo, no ensino de Cristo, lá em Mateus 6, sua ênfase não é o lugar, tá? Quando ele fala assim, entra no teu aposento, fecha a tua porta, o que ele está querendo dizer? Da atitude de quem ora. Como assim? Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e coração transformados orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar aplauso dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar o quê? Sozinho. Quando falar, entra, fecha a porta, você vai estar reservado. Tá? Vai estar num lugar reservado, onde você vai ali ter um momento a sós. Com quem? Com Deus, com o Criador. Ficou tranquilo então essa parte aqui, quando fala entra no teu quarto, fecha a porta, então eu só posso orar no meu quarto. Não, é no sentido da sua atitude, é no sentido de você estar a sós, tá? Vamos lá. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está nos céus. 3. Não useis de vãs repetições nas orações. Isso aqui também Jesus ensinou, tá? No sermão que nós vimos.
Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, o que são palavras vazias? A gente está falando, às vezes como uma decoreba, ou porque estamos acostumados a ouvir, né? Essas expressões a gente vai falando porque é costume. Mas na verdade a gente não está assim, consciente do que está falando, né? Isso é palavra vazia. E acaba sendo uma vã repetição. Ah, você está repetindo, mas você nem está entendendo o que está falando. Ok? Isso é palavra vazia. Perde o foco que é Deus. E se firma nas vãs repetições. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam o quê? Longas orações. Então, os escribas, o que aconteceu? Por que Jesus ele bateu de frente? Porque eles faziam aquelas orações longas. Mas Jesus, que é conhecedor dos corações, ele não estava vendo sinceridade nenhuma ali. Jesus não estava vendo honestidade naqueles corações. Eles faziam aquelas orações longas, mas muitas vezes, por costume, já tinham até decorado as orações, as palavras que tem que usar nas orações, mas e queriam ser vistos, queriam ser aplaudidos, reconhecidos como espirituais, né? Então vamos lá. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração, pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Esse procedimento era peculiar aos pagãos, como bem se observa no caso dos profetas de Baal, né? Então não é no muito falar, não é na altura, mas é na atitude, tá? Na atitude do coração e no entendimento. O nosso culto, gente, o nosso culto, ele é um culto racional, é um culto com entendimento. Desde quando eu entro na igreja, eu me ajoelho, eu preciso entender que eu estou ali oferecendo culto a Deus. É tudo com entendimento. Toda palavra que eu falar não é uma palavra que eu vou copiar de alguém que eu admirei. Nossa, eu vou usar essa palavra. Não, mas tudo que sai da minha boca, eu tenho que entender o que eu estou falando, o que eu estou pedindo, o que eu estou... se eu estou exaltando a Deus, eu tenho que entender. Culto racional, tá bom? Não vamos usar palavras vazias, palavras sem entendimento, apenas por costume, porque, gente, sinceramente, né, nós, se a gente não vigiar, porque, gente, nós estamos sempre aqui, sábado, domingo, terça, sexta, a gente tem que vigiar, sabe por quê? Porque às vezes a gente se acostuma, a gente já sabe certinho, tudo que vai acontecer no culto, sabe certinho. E se a gente não tomar cuidado, nós ficamos mecanizados, robotizados, né? E isso não agrada ao Senhor. Então, essa lição aqui vem nos mostrar, né, dentro da oração, que é a nossa comunhão com Deus, nossa ligação, nossa conexão, de que nossas palavras têm que ser com entendimento, tem que ser sincera, tá bom? Continuando aqui. Vamos lá. Ora, na Bíblia encontramos orações curtas, feitas pelos homens de Deus, com um verdadeiro sentimento, e que foram respondidas prontamente, como por exemplo, Salomão, Ezequias. Oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade, mecanismo, tem sim o seu valor e é aceitável, pois assim Jesus orou. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus em oração sincera e humilde, Ele cuida demais, de nós. Então, mais uma vez, Jesus não está condenando orações longas. Gente, é salutar você fazer uma oração longa. Se isso tiver com entendimento, isso é saudável para o seu espírito, né? Orações longas. Orações curtas também, né? Desde que não tenha isso aqui, aquele mecanismo, né? Aquela futilidade, né? Aquele vazio de palavra, mas é aceitável diante de Deus. Tanto as orações longas, quanto aquelas orações curtas, né?
essa oração miojo, né? 3 minutos. Ai, Deus aceita, tiver sinceridade, né? Ok? Vamos lá. E o resumo disso tudo aqui? Não, antes do resumo, vai lá, vou perguntar para vocês o número 3. Vai lá, em relação à oração, o que Jesus ele condena? Vai lá, vou dar a dica. Está lá no ponto 1 do 2. O que Jesus condena? Ele condena o quê? O espírito de exibição, ostentação, né? Por a intenção é servir, ser louvado. É isso que Jesus está condenando, tá? Vamos continuar orando em público. Orações longas não tem problema, as curtas também não tem problema, tá bom? O importante é a nossa atitude no coração, o entendimento. E o número 4, responde para mim, o Senhor Jesus condenou períodos longos de oração? Não.